Uma das coisas que a gente entende através da respiração é que ela é um movimento que, ao mesmo tempo, que ela é ao mesmo tempo automático e pode ser controlado. A respiração é a ponte entre os dois grandes sistemas do seu corpo: os sistemas autônomo, o sistema simpático, os sistemas autônomos, né? O sistema simpático, o sistema parasimpático. Sistema que acelera os movimentos naturais do corpo e o sistema que reduz esses movimentos. E, no caso, a respiração é reguladora, é uma reguladora desses movimentos. Então, vamos pegar duas situações que você consegue regular com a respiração. Tá? A primeira são os seus batimentos cardíacos. Quando você está sobre uma condição tranquila, a sua respiração normalmente também sua respiração normalmente está também sobre uma condição tranquila. Quando acontece algo a você, você toma um susto, por exemplo, os batimentos cardíacos se aceleram e a sua respiração também fica ofegante. Mas haja visto que aquele susto não tinha nada a ver com o estado de morte, o estado de sobrevivência, porque a aceleração de batimentos cardíacos, a aceleração da respiração, esse estresse, esse alerta, é devido à injeção de adrenalina no seu organismo, porque você entrou num estado de alerta, né, num estado de sobrevivência, porque você levou um susto. E isso poderia ser um predador, não é? Então, o seu corpo tem um mecanismo natural de sobrevivência, um mecanismo automático de sobrevivência. Quando você entra nesse estado de sobrevivência, os seus batimentos cardíacos aceleram, a sua respiração acelera, fica curta, né? Você fica alerta, pronto para correr ou lutar. Mas você não precisa nem correr e nem lutar. Esse estado precisa ser transformado para o estado normal novamente. E essa transição, às vezes, ela demora mais tempo para acontecer naturalmente. Ou, às vezes, ela quase que nem acontece. Você continua num nível de estresse muito grande. E quando esse estresse continua por muito tempo, você tem o cortisol na sua corrente sanguínea, o que torna o pH do seu corpo ácido, os batimentos cardíacos acelerados, o corpo tenso, a musculatura tensa, a forma ácido lático, enfim, tem um processo bem tenso por trás de tudo isso. Para aliviar a tensão, você pode muito bem trazer uma respiração mais profunda, uma respiração acalmante, e naturalmente você induz o seu corpo a um estado de relaxamento, liberando endorfina, liberando serotonina, justamente para você regular o seu sistema. Então, quando você está em um estado de calma, você tem esses neurotransmissores e hormônios trabalhando, assim como a melatonina, por exemplo, né, que regula o sono. Quando você está agitado e tem outros hormônios, então você tem um efeito na sua respiração, considerando o seu estado de agitação ou calmaria. Então, como são medidos esses estados? Além da bioquímica, esses estados são medidos através da frequência cardíaca e das ondas cerebrais. Então, eu falei que a primeira forma de você verificar seria através das alterações das ondas dos batimentos cardíacos, da frequência cardíaca. A segunda forma é através das ondas cerebrais, através de um eletroencefalograma. Você consegue ver a frequência das ondas cerebrais. Essa frequência chamada de estado de sobrevivência, estado de agitação, é a frequência de nome beta, estado de consciência beta, que aqui vamos chamar simplesmente de consciência beta. Esta consciência beta é um estado de alerta de sobrevivência em que você pode ser uma presa a qualquer momento. Este é um estado natural conectado com a agitação, conectado com as nossas ações, conectado com o trânsito, a direção, aos movimentos da fala, da comunicação no dia a dia, naturalmente. Nós vivemos nessa faixa de consciência, nesse estado de consciência beta,
durante boa parte do nosso tempo, uma boa parte do nosso dia. Essa consciência, esse estado de consciência gasta muita energia, gasta muita energia. Nós ficamos extremamente cansados, extremamente exaustos por ficar muito tempo nesse estado de consciência beta ao longo do nosso dia. Quando nós vamos relaxar, quando nós vamos dormir, é importante que as nossas respirações sejam mais lentas, mais profundas. E quando nós estamos num estado mais tranquilo, nós mudamos de faixa frequencial para um estado de consciência alfa. Ou seja, com um certo número de batimentos cardíacos, uma certa faixa de batimentos cardíacos, uma certa faixa de ondas cerebrais, das ondas cerebrais, nós estamos num estado de consciência ou em outro. Então, no caso, quando as ondas cerebrais são menores, a frequência delas é menor, ou seja, a quantidade por minuto é menor, assim como a quantidade de batimentos cardíacos por minuto é menor, numa certa faixa. Nós acessamos o estado de consciência alfa. E como isso se reflete no nosso corpo, no nosso organismo? Através da sensação de sonolência, de calmaria, de relaxamento. O estado de consciência alfa, ou simplesmente consciência alfa, está relacionado a esta calmaria, a esta tranquilidade. A tranquilidade que traz um leve sono, um leve torpor. Né? Quando este estado de consciência se manifesta, nós temos mais insights, nós temos mais percepções, mais ideias, porque nós temos um fluir de percepções através de uma outra forma, uma forma mais profunda, mais sutil, mais suspensa na realidade, que não é tanto nem lá nem cá. Nós não estamos completamente aterrados no corpo e também não estamos totalmente suspensos no ar. Nós não estamos totalmente desconectados do corpo. A gente está no corpo, mas não está totalmente presente, ao mesmo tempo que nós estamos mais suspensos, mas também não estamos totalmente no ar. É um estado entre a vigília e o sono. É um estado de leve sono, é um estado de meditação, de calmaria, uma meditação mais leve, conhecida também como um estado de hipnose, um estado mais leve de consciência. E esse já é um estado de consciência que nós mais geramos energia do que consumimos. É um estado regenerador de energia, diferente da consciência beta, o estado de consciência beta, né? Pelo nível de agitação, pelo nível de sobrevivência, nós gastamos mais energia do que geramos. No estado alfa, nós geramos um pouco mais do que gastamos. Ou seja, começa a compensar o nosso corpo, o nosso organismo, de uma maneira a nos sentirmos mais regenerados. Esse estado de consciência pode se aprofundar ainda mais, ou seja, diminuir ainda mais a frequência dos batimentos cardíacos, a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, e diminuir também a frequência cerebral, menos ondas cerebrais por minuto, e aí nós entramos num estado de consciência teta, que está relacionado a estados mais profundos de sono, estados também mais profundos de meditação e de hipnose. Tá? Na consciência teta, nós conseguimos gerar verdadeiras transformações no nosso inconsciente. Nós conseguimos gerar verdadeiras modulações, conseguimos modelar, definir, gerar padrões novos, padrões para que sejam processados pelo nosso subconsciente e executados. Este estado de consciência é um estado de reprogramação, enquanto no estado de consciência beta é apenas o estado de execução e o estado de consciência alfa seria o estado de avaliação, podemos chamar assim. Nesse momento, a nossa respiração é a que modula essa ponte entre os estados de consciência, entre o sistema acelerador
e refrigerador. A respiração é uma chave extremamente importante. Então, quanto mais respirações por minuto nós temos, mais acelerados nós estamos. Ou seja, quanto mais curta a nossa respiração, mais agitados nós estamos. E num estado de consciência mais superficial, nós estamos num estado de alerta. Quando diminuirmos a quantidade de respirações por minuto, nós vamos aprofundando o nosso estado de consciência, ficando mais relaxados. E quanto mais a gente vai aprofundando a respiração, com respirações mais longas, nós vamos adentrando a estados de consciência mais profundos, chegando aí na consciência teta, que é um estado que a gente consegue dominar, acessar com mais treino. Com mais facilidade, a gente acessa o estado alfa tranquilamente. Mas o estado teta, a gente precisa ter mais treino para dominar o acesso a esse estado, porque ele já é um estado que está muito mais conectado com o sono restaurador, com o sono que você realmente está inconsciente. E ainda mais profundo, nós temos o estado de consciência delta, com ondas cerebrais de baixíssima frequência, com batimentos cardíacos de baixíssima frequência e respirações por minuto muito poucas. Basicamente 2 a 4 respirações por minuto. Você entra no estado de consciência delta, que é um estado de consciência relacionado ao sono profundo, que é um sono extremamente regenerador, que a gente normalmente não sonha, não lembra dos sonhos. Então, isso é um overview sobre os estados de consciência, conectando os estados de consciência à respiração, ao batimento cardíaco, às ondas cerebrais e à transformação da consciência beta, agitação, para a consciência alfa, mais calma, para a consciência teta, que é a mais profunda, e a reprogramação. Nós vamos ver nas próximas aulas como fazer essa transição e o que fazer em cada estado de consciência.